Paz, irmãs. Creio que 99% de vocês eu ainda não vi este ano, por isso eu desejo um feliz ano novo. E que este ano de 2024 seja um ano frutífero, de muito crescimento espiritual, de aprofundamento na nossa intimidade com Deus, e que busquemos este ano não fazer nada de bom, procurar sempre fazer o melhor, que sejamos incansáveis na busca de sermos ainda melhores. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, onde está escrito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém. Vamos ver o que nós podemos aprender em toda essa história. Aqui há um herói. A Bíblia está dizendo que ele era herói da guerra, mas ele era leproso. Este homem caminhava a passos decisivos para a sepultura, porque naquela época não havia cura para a lepra. Se não havia cura para a lepra, não havia esperança. A esperança dele era algo que não existia, nem para ele e nem para ninguém. Então nós podemos imaginar o que é a vida de uma pessoa que não pode olhar para o amanhã. Cada dia que se passava era menos um dia de vida para ele. Este herói era angustiado e triste. A ameaça da morte dormia com ele e acordava com ele. Eles vão para a guerra. As tropas, os soldados dele trazem de Israel uma cativa, uma menina cativa, uma menina escrava. E ela foi ser então a escrava da mulher de Naamã. Esta menina é o segundo personagem que eu queria que nós vamos identificar aqui. Ela é levada cativa pelos soldados. Como será que uma tropa inimiga trata uma menina que eles levam cativa? Eles não compraram, eles arrancaram essa menina da sua pátria, dos seus costumes, da sua língua, da sua família, da sua adoração. Eles arrancam essa menina e seguramente, sem respeito nenhum, nós podemos imaginar quanto abuso essa menina sofreu. E eu não estou determinando qual foi o abuso, porque não vi, mas já o fato dela ter sido arrancada, isto é um abuso. Será? O que se passava no coração dessa menina, além de uma dor muito grande?
ela é direcionada para ser escrava da esposa de Naamã, o coronel que era leproso. E quando ela sabe que ela está numa casa onde o senhor tem lepra, ela deve ter ficado apavorada, porque em Israel o leproso era mantido fora da cidade. O que será que uma pessoa normalmente faria num caso desse? Visto que Naamã era a causa da dor dela, era a causa dela ter sido arrancada de toda a sua vida na sua pátria para estar na Síria, de Naamã ter causado para ela toda a insatisfação e a saudade que ela sentia de Israel. Como ela se sente agora, sabendo que ele vai morrer, que ele tem lepra? Meus irmãos, cada um dá o que tem. Essa menina, no meio de toda essa trama, ela aponta o caminho da vida. Ela traz a esperança da vida. Ela aponta que as coisas têm jeito. Ela estende a mão para este homem que causou a dor dela. Ela abre a boca e anuncia a boa nova. Ela abre a boca e diz: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esta menina trouxe a boa nova. Ela trouxe a boa notícia. Quando eles não esperavam mais nada, ela disse: ele pode viver, ele pode ser curado. Eu sei aonde está o remédio, eu sei o que pode acontecer. Quem dera ele fosse lá. Como eu gostaria que ele fosse lá. Como eu gostaria que ele recebesse a cura. Quando nós pensamos nessa moça, nessa menina, pensamos qual é a mensagem que nós estamos entregando. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Como será que nós temos usado a nossa língua para proclamar o quê? Jesus nos enviou a pregar boa nova. Boa nova traz esperança. Boa nova traça caminho de vida. Boa nova abre esperança para as pessoas. Esta menina foi a mensageira das boas novas ali em Damasco, ali na Síria, no lugar que era inimigo de Israel. Ela foi levada cativa, mas ela não foi vencida pela dor. Ela recusou ser vencida pela mágoa, pelo ressentimento, pelo desejo de vingança. Quantas pessoas ficariam mortas? Tomara que ele morra. Eu sei onde tem a cura, mas eu não quero. Tem um momento na Bíblia, lá em Atos 9, depois que Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, Jesus Cristo fala com um discípulo dele em Damasco e diz para ele: Ananias, dispõe-te e vai à casa de Simão e vai impor as mãos sobre Saulo, para que ele fique curado da cegueira. Ananias era discípulo de Jesus Cristo.
Discípulo significa que ele já tinha aceito Jesus como Senhor e Salvador. O nome dele estava escrito no livro da vida. Ele tinha o Espírito Santo. Jesus Cristo falava, esse homem teve a visão de Jesus. E ele, sabe o que disse para Jesus? Mestre, tenho ouvido de muitos o que este homem fez aos seus santos lá em Jerusalém. E ele veio para cá, pediu carta ao sumo sacerdote para prender a todos aqueles que invocam o teu nome, viu? Resumindo as palavras do discípulo Ananias, deixa ele cego, porque cego ele não vai perturbar a gente. Olha o que ele já fez aos seus santos, a sua igreja, e o que ele quer fazer conosco. Deixa ele cego, que cego ele não vai prender a gente. Olha, se você comparar a reação desse discípulo de Jesus Cristo e essa menina lá no Antigo Testamento, não dá para comparar. Esta menina não foi vencida. Essa menina foi levada para ser escrava, mas dentro ela era livre. Livre, porque a pessoa que guarda a mágoa, que tem o desejo da vingança, ela está vencida, porque o ressentimento é um veneno que pinga para dentro. Essa moça foi livre para entregar a boa nova da vida para aquele que lhe fez mal. Entrou naquela casa, o caminho da esperança, da vida, da mudança. Lá na Bahia tem um ditado que diz: quem tem segredo não conte a mulher casada, que ela conta o marido e o marido aos camaradas. Foi isso. A menina disse para a patroa disse para o marido foi contar para o rei. O rei mandou Naamã para Israel, lá para Samaria, para buscar a cura. Quando chegou lá, a carta do rei da Síria para o rei de Israel rasgou a roupa. Como só por acaso Deus, para curar lepra? Eliseu ficou sabendo que a fofoca corria rápida que nem hoje. Mandou alguém dizer para o rei: manda ele para cá. Lá vai Naamã com toda a sua comitiva para lá para frente da casa de Eliseu. Quando chegou lá, o general ficou em pé em cima do cavalo. Eu posso imaginar aquele cavalo árabe lindo. E o general todo posto em cima do cavalo ficou lá na frente da casa de Eliseu. Eliseu lá de dentro manda Geazi diz a ele que vá se lavar 7 vezes no Jordão, ficará curado. E Geazi mandou dizer que é para o senhor se lavar 7 vezes no Jordão, ficará curado. Ele ficou tão indignado, que não aceitou. Como eu venho diante da casa dele e ele não se indigna sair para falar comigo? Aí ele diz: olha como foi o pensamento dele. Pensava eu que ele sairia até comigo, ficaria em pé diante de mim, levantaria as mãos para os céus, invocaria o nome do seu Deus,
moveria a mão sobre a lepra e restauraria o leproso. Olha os passos de um orgulhoso caminhando para a morte, mas ainda não caiu na real. Ele tinha ali a única chance que nunca tinha aparecido na vida dele, mas ainda não conseguia ver que ele era leproso. Ele era um general. Sabe por quê? Porque a lepra estava coberta. Ele tinha todo o aparato de general, com todos os seus brasões. Eu vou chegar diante dele, ele vai sair, porque eu sou general, e ele vai fazer tudo, e ele restaura o leproso, dou-lhe uma oferta de gratidão, e vou embora curado. Esse era o método dele. Mas Deus tinha o seu próprio método, porque Deus sempre tem o seu próprio método. Não adianta querer fazer Deus mudar. Deus não muda, Deus se move. Quantas vezes você pega o seu plano, traça o seu plano direitinho, não tem pecado, não vou roubar ninguém, não vou adulterar, não vou isso, não vou aquilo, eu vou pegar 10%, entregar para as missões, 10% entrego na igreja, e eu vou. Senhor, aqui o meu plano, é isso que eu desejo, ó Pai, me ajuda a conseguir isso, abençoa. E Deus diz assim: não, quem disse que eu tenho que abençoar o seu plano? Eu tenho um plano para você, e no meu plano, meu filho, estão todas as minhas bênçãos. Portanto, ou você aceita o meu plano, ou nada feito. Foi isso que aconteceu aqui com Eliseu. Desculpem, com Naamã. A Bíblia diz que ele ficou indignado. Os servos dele que estavam lá, os ordenantes, disseram: mas meu pai, se ele mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria, já que está condenado à morte? Quanto mais que ele só disse para vocês se lavar no Jordão. Ele manda que eu vá me lavar no Rio Jordão. Não são por acaso a Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu ter me lavado ali e sair curado? Deus disse: ou vai ou nada. Não tem plano B. Desceu para o Jordão. Chegou lá, teve que tirar a roupa, teve que expor a lepra. Eu acho que o sol estava brilhando, mas sou eu que acho, não está escrito na Bíblia. Era de dia, e deve ser. Eu espero que tenha sido. O sol brilhando sobre o herói leproso. O herói tirou a roupa, embaixo tinha lepra, morte, condenação. Olha, quantas vezes nós já estivemos que nem Naamã, condenados à morte eterna, porque em pecado me concebeu minha mãe, diz a Bíblia. A morte está em nós. Nós nascemos separados de Deus, temos morte eterna, mas por fora somos verdadeiros heróis. Quando nós precisamos
quando alguém nos aponta o caminho da vida eterna, nós precisamos expor a lepra para ser lavada. Quando alguém nos dá a notícia da vida, às vezes rejeitamos, às vezes aquele que deu a notícia vai sofrer consequências. Não é tão fácil trazer uma notícia de vida para uma pessoa. Existe na Bíblia um mensageiro sem nome. Era o mensageiro da casa de Lázaro. Quando as irmãs de Lázaro mandaram que ele fosse a Jesus lá na Galileia, para falar com Jesus que Lázaro estava doente, sem esperança de vida, esse rapaz correu, esse rapaz desceu para Galileia, levando a notícia da dor, da preocupação da família. Ele amava Lázaro e suas irmãs. Ele era empregado de confiança da casa. Quando ele chegou lá, que encontrou Jesus, ele fez uma das intercessões para mim, a mais verdadeira. Ele disse: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele não disse aquele que te ama. Vamos aprender isso. Quando nós formos orar, não diga: Senhor, está diante de ti a filha que te ama. Não, diga: a quem tu amas. Porque esta intercessão verdadeira, Ele ama sempre. Aquele a quem tu amas está doente. O rapaz devia estar emocionado, quem sabe até chorando. Jesus disse: esta doença não é para a morte. Ei, não é para a morte, é para que seja glorificado o Filho de Deus. Ei, não é para a morte. O rapaz, coitado, bateu de volta para levar uma notícia de vida, uma notícia de alegria. E agora ele vai subir da Galileia para a Judeia, é mais difícil. Ele foi no mesmo passo e ele vai porque ele tem notícia de vida, ele tem esperança, ele vai levando o que a família precisa. Quando ele chega lá, alegre e feliz, porque tem uma notícia tão linda para dar. Não vai morrer. O mestre disse que esta doença não é para a morte. Ele não vai morrer. Todo mundo olhando. Lázaro estava morto. Lázaro já estava morto. E ele foi baixando o tom da notícia. O que fazer? Como que Jesus disse que Lázaro não ia morrer, se ele já estava morto? Contra os fatos, não há como negar. Pense, alguém que traz uma mensagem de vida e é recebido desse jeito, ele perdeu a credibilidade. Nem sempre é fácil trazer uma notícia de vida, apesar de que nós sabemos que depois tudo ficou esclarecido. Aqui, Naamã agora, como nós estávamos antes, mortos nos nossos pecados e delitos, ele recebe a chance. Se você se lavar 7 vezes no Jordão, será curado. Ele resistiu, porque ele não queria expor a sua lepra. É difícil confessar pecado em público. Nós sabemos que a lepra é o pecado. Nós sabemos que a configuração é a mesma. Lepra é metáfora
metáfora de pecado está escrito em Levítico. Nós 13 e Levítico 14. Nós precisamos saber que Naamã teve que tirar a roupa. Temos perdido muito tempo na igreja, porque perdemos os pilares básicos da fé cristã, porque nós esquecemos que Jesus disse que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Mas, irmã, eu já me arrependi no dia em que aceitei Jesus, graças a Deus. Você se arrependeu? Você confessou a Jesus? Ele perdoou os seus pecados? Escreveu seu nome no livro da vida? Você foi feito filho de Deus? Lhe deu o Espírito Santo? Tudo bem. Mas é para pessoas como você, meu irmão, que João, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 2, ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Viu? O pecado não é uma tônica na vida do Filho de Deus, mas pode acontecer como acidente. Pode. Não existe desculpa para nós dizermos: mas a carne é fraca, a carne é morta, mas você tem vida. Irmã, eu sou pecador, eu sei, por isso você precisa criar vergonha. Porque João diz: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Você pode e deve viver sem pecado, sim. Amém. O reino, a salvação nos é dada de graça, mas o reino se ganha com esforço. O Pai nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos transportados, vamos andar. Precisamos saber disso. Jesus Cristo, lá no capítulo 13 de João 13, ele estava sentado na mesa com seus discípulos. De uma hora para outra, ele teve um insight. Todas as coisas o Pai colocou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Sabendo que ele viera de Deus, conhecendo a sua origem, e sabendo que ele ia para Deus, conhecendo o seu destino, levantou da mesa, tirou a capa de mestre, pegou uma toalha, botou sobre os ombros, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Pedro, versículo 8, Pedro disse para ele: nunca me lavarás os pés. Eu gosto desse diálogo. Pedro, Jesus aqui embaixo, querendo lavar o pé de Pedro. E Pedro: nunca me lavarás os pés. E Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Que palavra séria, que briga de leões. Nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ficou esperando. Pedro disse: então, já que é assim, lava logo a mão, o pé, a cabeça, tudo. E Jesus disse para ele: não. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Você se banhou, você foi purificado, você foi justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, no dia que você se rendeu a Ele, totalmente lavado. Mas, todavia, porém,
vezes, raramente, você pode sujar o pé. Eu sempre dou o exemplo de uma mulher que acaba de tomar banho, se veste e vai para frente do tocador, ajeitar lá os negócios no rosto, cobrir as manchas. Olha pela janela, o cachorro dela está correndo para a rua, ela sai com tudo, vai pegar o cachorro, traz, aí vem, correu descalço, sujou o pé. Vai tomar banho de novo? Não, lava só o pé. É isso que Jesus está dizendo. Já se banhou, está tudo limpo, lava só o pé. Como é que você lava os seus pés? Indo àquele que lhe comprou, aquele que pagou o seu preço, porque só ele sabe o quanto custou. Se você não vai a ele, você está negando que ele é seu dono. Você nega que ele é seu proprietário. Por isso, não importa qual foi a sujeira, tem que ser trazida. Naamã teve que entrar 7 vezes. Entrou leproso seco, saiu molhado 7 vezes. Expôs. Todo mundo viu a lepra. Caminho de vida. Mas cada mergulho que ele dava, ele se aproximava mais da libertação. Cada mergulho que ele dava, se aproximava mais da vida. E na 7ª vez, quando saiu, tomou um susto. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Eis que agora, ele diz, agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, porque viu, ele creu. Nós vivemos pelo que nós cremos, porque o justo vive pela sua fé. Naamã tinha que ver para crer. Nós não precisamos ver, nós cremos. Um dia veremos, não é? E quando Cristo, que é a nossa vida, se Paulo diz em Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, olhai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, que a vossa vida se manifestar, então sereis manifestos com Ele. Naamã se assustou, curado. A mensagem de vida que aquela menina curada, livre, levou para a casa dele, agora estava ali. Ele agora tinha futuro, porque ele tinha vida, ele tinha esperança. Para ele abrir um novo horizonte. A morte foi embora, vencida foi a morte, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E ele podia dizer o que Paulo diz em 1 Coríntios 15: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, é o grito de Naamã. Agora, ele foi para casa? Não. Ele foi para o profeta. Ele queria pagar.
e queria pagar, mas que sujeito, pagar pela vida, pagar pela cura. O profeta não fez nada, o profeta só indicou. O profeta indicou, olha quanto vale, quanto precisa para uma pessoa conhecer a vida. Primeiro a menina, agora o profeta, e ele quer pagar. Eu acho tão triste ver que esse verme entrou e se apoderou tanto da igreja de hoje. Pessoas que vão pregar e vendem a sua pregação pelo fio metal, é tanto. Eu fico tão ofendida quando alguém liga para aquela menina que faz a minha agenda e diz quanto ela cobra. Eu fico tão ofendida que eu digo, gente, a minha pregação não tem preço não. Além do mais, eu copio tudo do que está escrito. A minha mensagem é colada. Não tem coisa nova não. Eu sou a maior plagiadora que existe. Como é que eu vou cobrar para repetir o que Pedro disse, que Paulo... Jesus então, esse. Como é que se cobra? Como é que se dá dinheiro por isso? Como? Paulo diz, eu não sou como muitos que mercadejam a palavra de Deus. Esse termo mercadejar no grego é bem aplicado para aquela época de Paulo. As pessoas fabricavam vinho, o bom vinho, mas o bom vinho, como tudo que é bom, custa caro. Aí vinham aqueles mercadores e compravam esse vinho, diluíam com água e saíam vendendo mais barato o vinho diluído, para que todos pudessem beber. Isso já estava acontecendo na época de Paulo. Pessoas que diluíam a mensagem para ficar mais agradável ao povo, para o povo ouvir e gostar. Na época de Paulo, imagina hoje. Olha Naamã, querendo pagar, o sujeito estava condenado à morte, ia morrer, lepra. Agora ele quer pagar. O profeta disse, negativo. Não. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Não sei se está me assistindo hoje um senhor que quis me dar um apartamento. Na hora eu senti uma bomba aqui dentro. Não! O homem disse, por quê? Eu disse, não! O meu dinheiro não é sujo? Não! Existia uma repulsa. Só depois de 8 meses, mais ou menos, eu fui saber, porque Deus não me deixou aceitar. Até hoje eu fiquei sem um apartamento. Graças a Deus. Porque eu tinha orado pela filha dele e tudo tinha sido resolvido, eu nem sabia o resultado. Eu orei e Deus fez a obra. Eu vou cobrar. Eu vou aceitar o pagamento. Não fui eu que fiz. Agora, se você me chamar para eu fazer um trabalho para você, eu vou dizer tanto, porque sou eu que estou fazendo. Mas a palavra,
lava-te 7 vezes no Jordão, ficarás curado. Expõe a tua lepra, não. Tira os brasões de herói de cima. Mostra a tua lepra, para que sejas curado. Expõe, confessa, mostra, humilha-te, ficarás curado. E Deus respondeu. Tem cura, tem preço isso? Naamã, aqui vem a coroação do trabalho da liberdade da menina. Este homem diz a Naamã, diz para Eliseu: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha, você viu a conversão? Naquela época era assim: você tem uma fazenda, você anuncia que vai vender. Eu quero comprar a sua fazenda. Então eu vou lá, você me leva para conhecer. Eu digo: eu vou comprar a sua fazenda. Eu venho aqui, tal dia nós vamos acertar pagamento, trago testemunhas e tudo mais. Você, como é que você vai saber se a palavra dele é verdade? Ele pega um punhado de terra da fazenda e leva com ele. Neste momento, eu levo um pedaço do que será meu. Ou então você pega um fruto da árvore ou algum galho da árvore, que é uma promessa de que você vai comprar. Naquela época, o Deus de Israel, a presença dele estava na terra de Israel e principalmente no templo. Você lembra que quando Jonas, mesmo Jonas sendo profeta, ele achava que se ele entrasse naquele navio e ficasse lá no porão, que Deus não ia saber onde ele estava, porque cada vez mais ele ia se afastando da terra de Israel. O Deus do profeta trabalhava em câmaras lentas, vai afastando, ondas curtas, né? Sei lá. Deus não ia mais vendo ele, porque Deus estava na terra de Israel. Ele ia sair para Tarso, Deus não ia saber onde ele estava. Coitado do profeta, apanhou para aprender. Então agora, Naamã quer levar 2 mulos para chegar lá em Damasco, botar a terra de Israel para sacrificar ao Deus de Israel em cima da terra de Israel. Vê se você vai acompanhando o que está acontecendo. Nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Menino, esse homem agora está dizendo que a adoração dele será para o Senhor Deus de Israel. Converteu, cura e testemunho do profeta. Sério, não quero dinheiro. O que aconteceu contigo não fui eu que fiz, Naamã, foi o Senhor. É o Senhor Deus de Israel. Lá vai Naamã de volta, mas ele ainda faz outra promessa: nisto perdoe o Senhor. Agora ele está orando a Deus: o teu servo
Perdoe o Senhor com letra maiúscula. Quando o meu Senhor, com letra minúscula, o rei, entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a seu servo. Eliseu disse: vai em paz. Agora vamos acompanhar que este homem que veio leproso, condenado à morte, que trazia no coração a esperança por causa da mensagem que recebeu da escrava de sua mulher, agora ele vai voltando vivo, curado, convertido ao Deus de Israel, mas ele só sabe que o Deus de Israel cura a lepra. Chega lá, põe a terra de Israel, e como ele vai sacrificar ao Deus de Israel? Ele não sabe, mas dentro da casa dele tem uma escrava que sabe. Essa moça, pela sua liberdade de coração, porque não foi vencida pela mágoa, pela amargura, pelo desejo de vingança, ela vai se tornar a líder espiritual da casa. Ela vai ensinar e mostrar como sacrificar ao Deus de Israel. Como é que se adora ao Deus de Israel? Que animal se pode oferecer ao Deus de Israel? Ela agora se torna a líder espiritual a quem o seu Senhor vai se curvar. Porque os humilhados serão exaltados. De escrava, ela é levada ao posto de líder espiritual. Por quê? Porque ela não calou o caminho da salvação. Ela não calou a mensagem de vida. Ela não escondeu a possibilidade de ajuda. Ela não encolheu o braço quando ela podia salvar. Ela não fechou a mão quando ela podia dar. Ela anunciou, ela viu a possibilidade, ela sabia que havia cura, ela indicou. Nós precisamos saber que nós também temos essa notícia de vida, essa notícia de esperança, essa notícia de libertação, essa notícia de restauração para entregar. Podemos sim estar passando pelas maiores dificuldades, como aquela menina estava passando. Podemos sim ter recebido todas as pedradas e todos os maltratos como ela recebeu, mas não sejamos vencidas. A mensagem que nós trazemos é para ser entregue, mensagem de vida, porque cada um entrega aquilo que tem. Você recebeu Cristo, que é a nossa vida. Entregue Cristo e rejeite a revanche, a amargura, a morte. E que este ano seja um ano em que você vai ficando cada vez mais livre de todas as amarras do passado. Que Deus, pelo seu Espírito e pela sua palavra, nos liberte dia a dia, e da nossa boca possa sair a boa nova, aonde quer que estejamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.